apreço por essa casa. Gosto muito de falar aqui, apesar de faz tempo que não venho, mas muitas vezes já estive nesse auditório. Gosto muito daqui. Parabéns à direção da casa, que mantém a harmonia. Quero agradecer ao Marcelo Ceredo, que promoveu o evento do mês espírita e nos convidou também. Muito obrigado pela colaboração. Em especial, quero parabenizar o nosso cantor, o seu nome dele? Anderson cantou a música absolutamente apropriada para o nosso tema de hoje, né? Jesus, homem ou Deus. Parabéns pela musicalidade. Eu e o Marcelo conversávamos sobre a nossa deficiência, que a gente não consegue tocar um violão nem cantar nada, né, Marcelo? Fica para a próxima existência. Mas parabéns, Anderson, parabéns. Então, o nosso tema hoje é sobre um questionamento. Muitas vezes nós temos nos deparado com essa pergunta. As pessoas nos perguntam: será Jesus um homem ou será Jesus Deus? Nós pretendemos desenvolver essa ideia. Jesus, nós sabemos, nasceu de mulher, nasceu de Maria, filho de José. Apesar que Jesus afirma que dos nascidos de mulher ninguém é maior que João Batista, causando uma certa confusão nos nossos pensamentos, para quem não é reencarnacionista. Para nós que sabemos do processo da evolução reencarnatória, nós sabemos que Jesus queria dizer que ele nunca tinha nascido na Terra. Foi a primeira vez. E ele vem apenas para dar cumprimento a uma profecia que já vinha correndo há quase 2000 anos. Havia começado com Abraão, passou por Moisés até chegar aos tempos de Jesus, quando ele vem para a Terra. Mas então, dos nascidos de mulher e evoluídos na Terra, dizia Jesus que só João Batista é o maior de todos. Pois bem, mas Jesus levou uma vida de homem. E nós sabemos, e eu tentei representar isso nessa figura, que Jesus era menino, Jesus foi moço, trabalhou com o pai, aprendeu o ofício de carpintaria. Então, enquanto isso, nós não podemos perder de vista que ele era homem. Mas também nós sabemos que Jesus participou da construção do nosso mundo. Então, achei essa figura muito a propósito para nos trazer essa mensagem da grandiosidade de Jesus. Então, nós vamos vendo na evolução do pensamento, e eu até trouxe uma passagem de João o Evangelista, não vou ler inteira nem longa, mas João ele vai anunciar Jesus como um ser especial mesmo. Ele é a luz que vem para o mundo e vai fazer a construção da terra. É uma linguagem muito poética, mas fica muito claro para nós que Jesus já existia muito antes da terra. Por isso é que ele diz que antes era a luz, era Jesus. E Jesus vem, ele até já fala do João que vai anunciar a vinda de Jesus na terra. Ou seja, aquele ser magnificamente grande, extraordinariamente evoluído, vai encarnar aqui na terra entre nós para dar cumprimento a uma profecia, buscando um objetivo maravilhoso. Mas eu gostaria de lembrar antes, para nós conseguirmos entender a grandeza do Cristo, esta informação, que eu acho que vocês todos têm, mas vale relembrar. Acredita-se que o nosso mundo, a Terra, onde nós vivemos, tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Não sei se vocês têm mais facilidade do que eu para entender o que são 4 bilhões de anos. Eu não tenho a menor ideia do que é isso, mas é muito tempo. 4 bilhões de anos é muito tempo. Quando começou a Terra, 4 bilhões de anos atrás, a Terra era apenas uma bola de fogo. E essa bola foi esfriando, depois foi dando condição de surgir o elemento água, né? Como diz a Gênese,
ao longo de milhares de anos, até que a Terra chega a permitir a vida há mais ou menos uns 800 milhões de anos atrás. Mas o que importa pensar é que neste processo, Jesus estava na coordenação. Jesus era o cara. Hoje nós temos, organizando aqui, nós temos a Uri e o Marcelo é o cara. Ele que está na presidência aqui. Jesus que estava na presidência. 4 bilhões de anos atrás, pensem nisso. 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era capaz de construir um sistema planetário. Então, quando a gente olha para Jesus, e muitas pessoas têm uma confusão muito grande com relação a isso, eles falam assim: mas Jesus foi um homem que levou um azar danado, porque foi perseguido, foi batido e no final mataram ele, como se ele fosse um bandido muito de segunda linha. Porque só morria crucificado aqueles bandidos mais pilantra, aquele bandido mais desprezado. Uma pessoa que tivesse um mínimo de consideração, eles matavam a pancada. Era melhor morrer a pancada que era rápido. Mas os criminosos que não tinham valor nenhum, matavam-se numa cruz. Então tem gente que pensa que Jesus era um fraco. Mas não. Jesus era o cara que construiu o nosso sistema solar. 4 bilhões e meio de anos. E vale lembrar que o André Luiz diz na obra de Chico Xavier, o livro Evolução de Dois Mundos, que nós, criaturas que estamos aqui hoje, estamos na Terra há 3 bilhões de anos. Nós evoluímos aqui. Então nós surgimos mais de 1 bilhão de anos depois que Jesus construiu o sistema solar. Então por aí nós vamos vendo a grandeza desse Espírito. Jesus é um Espírito como eu, só se for na denominação, porque ele já construía mundos 1 bilhão e meio de anos antes que nós surgíssemos como seres existentes, como o homem não. Como sementes divinas, sementes que dão origem à vida e um dia chegaria ao que nós somos hoje. E nós podemos analisar isso e aprender com detalhes essa evolução do Cristo, da Terra, do nosso mundo, da vida, nesse livro maravilhoso que é o livro A Caminho da Luz. Aconselho todos os espíritas a lerem esse livro. Acho que as obras básicas são fundamentais, nós temos que ler, mas chega um momento que você precisa ler esse livro, A Caminho da Luz, porque ali, onde está dito o quê? Só Jesus não passou, olha só a afirmação, só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ou seja, o que diz o Emmanuel, diz que de todos nós, de todas as criaturas vivas da Terra, só Jesus nunca tinha encarnado na Terra. E fica fácil entender agora por quê. Por conta do seu potencial, da sua grandeza muito, muito superior à nossa. Nem pensar em comparar. Tem um determinado momento que Jesus fala que todas as coisas passarão, mas as minhas palavras ficarão. Quando nós lembramos dessa passagem de Jesus, nós começamos a analisar os tempos de hoje. Pensem vocês hoje. A humanidade está agora, nesse instante, na sua fase melhor. Ela nunca esteve tão evoluída como está hoje. A humanidade nunca esteve com tantos facilitadores, com tantas facilidades, com tantos recursos, e nunca foi tão pacífica como hoje. No entanto, eu estou fazendo um curso de psicologia e estou aprendendo lá que ninguém é infeliz.
Com certeza vocês aqui desmentem isso e aqui todo mundo é feliz, não é? Ou não? Mas ser feliz aqui na nossa existência é muito difícil. Por que é muito difícil? Por quê? Será que é por falta de alimentação? Bom, o Brasil produz alimentação não só para o nosso povo, mas para mais 1,5 bilhão de pessoas. Então não deve estar faltando comida por aqui. Lá em Londrina a gente tem até problema com tanta comida que se dá para quem está com fome. Né? Dá até problema com a justiça e tudo mais, porque o pessoal distribui alimentação para todo mundo. Então é falta de alimentação. Nós temos hoje, apesar do SUS não ser lá grande coisa, mas atende todo mundo. Nós temos, enfim, recursos nunca imaginados, mas a nossa humanidade não é feliz. Por que não é feliz? Por que nós não conseguimos ainda essa satisfação de viver e falar toda hora eu estou bem, eu estou pleno, eu estou completo? Porque nós ainda não conseguimos dar cumprimento ao ensinamento do Cristo, que é amarmos uns aos outros. Porque quando nós amamos uns aos outros, o que nós fazemos? Cuidamos uns dos outros. Né? Até me vem à mente um caso do Chico, que o Chico fala assim, ele fala para o Emmanuel que ele está desesperado, porque a cunhada dele está internada, está no manicômio. E o Emmanuel fala, mas vai visitar, ele vai visitar. Chega lá, ele olha, vê e entra em desespero. Vê a situação que a cunhada está. Ele volta chorando, volta desesperado e começa lá, naquele choro, naquela lamentação, e o Emmanuel fala para ele, por que você está chorando, Chico? Olha, porque minha cunhada está internada. Fala, mas e o que mais? Ué, ela tem 5 filhos. Fala, então, e por que você está chorando? Ué, porque minha cunhada está lá. Fala, nossa, Chico, você é egoísta. Mas por que egoísta? Ué, ela tem mais 400 mães internadas lá. Você já chorou alguma vez pelas outras mães? Por acaso as outras não são suas cunhadas também? Não são suas irmãs também? Você tem chorado por elas? Então essa nossa incapacidade de amar, de realmente nos preocuparmos uns com os outros, nos faz infelizes. E nos faz infelizes por quê? Porque não cumprimos o mandamento do Cristo. Por isso que Jesus diz que todas as coisas passarão, mas não as suas palavras. E ele diz, esse tempo não passará enquanto as minhas palavras não sejam cumpridas. E o Emmanuel diz aqui nesse último parágrafo, todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Então pode mudar tudo que vocês imaginarem nesse instante será alterado. Mas as palavras de Jesus não. Elas permanecerão. Mas nós podemos ainda lembrar uma outra coisa fantástica que o Chico Xavier nos conta nesse livro A Caminho da Luz. Que existe uma comunidade de espíritos da grandiosidade do Cristo. E eles já, diz o Emmanuel, se reuniram 2 vezes aqui perto do nosso sistema solar. Uma vez foi para construir o sistema solar. E a outra vez foi quando eles foram decidir se Jesus encarnava ou não. Afinal de contas, vamos nós aqui fazermos uma introspecção. Um ser capaz de criar um mundo pode encarnar aqui na Terra conosco, no nosso meio? O que vocês acham? Vamos imaginar no dia de hoje, não 2000 anos atrás, né, quando o povo estava naquela situação terrível, que não tinha recurso nenhum, não tinha cultura nenhuma, né, as pessoas matavam sem nenhum tipo de freio,
né, a diversão predileta daquele povo era matar uma mulher apedrada no meio da rua, né, aquilo era o hobby do final de semana. Agora imaginem, não vamos pensar nessa época, vamos pensar hoje. Um ser dessa envergadura encarnar na terra, entre nós. Como será que seria, pai? Será que ele acharia que é um negócio legal isso? Será que ele pensaria assim, opa, vou encarnar na terra? Vocês já pararam para pensar quanto que foi desgastante para o Cristo sair daquela esfera de grandeza que ele tinha para diminuir o seu perispírito? Lembrem-se que perispírito é que permite a união do seu corpo ao seu espírito. Imagine a grandeza do perispírito, que Jesus, o que Jesus teve que fazer com a sua massa perispirítica para poder encolhê-la, diminuí-la, para descer na terra. Então imagine que sacrifício foi isso. E esses espíritos crísticos se reuniram então para autorizar a criação do nosso sistema solar e depois se reuniram de novo para autorizar Jesus encarnar. Porque não foi uma coisa simples. Mas diz o Emmanuel o seguinte, que a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. Olha que linguagem chique, gente. Eu precisei olhar no dicionário o que significa isso. Né? Ele está dizendo o quê? Que quando ele foi criar o nosso mundo, esses espíritos autorizaram a criação do mundo, mas já autorizaram lançar neste mundo em formação aqueles germes, aquelas sementes divinas que dariam origem às pessoas, os animais, as plantas. Que, aliás, vocês sabem que a gente evolui, a gente vem lá das plantas, dos animais, até chegar à nossa condição de hoje e um dia, quem sabe, chegarmos à condição dos anjos, dos espíritos superiores. A segunda, então, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana, a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, por aí nós vamos analisando e vamos conjecturando. Jesus é homem, ou Jesus é um Deus? Como é que é isso para nós? Até eu fico sempre me lembrando da mitologia grega, onde aqueles deuses gregos, cada um tinha um poder excepcional. Tinha o deus dos raios, a Afrodite, e tantos outros, lá não lembro os nomes. Mas parece que aquelas pessoas tinham uma intuição que havia assim, espíritos tão grandiosos que eles poderiam se comparar a deuses, não é? Então daí nós passamos pela construção da Terra, e é importante lembrar, porque a Gênese fala que o mundo foi construído em 6 dias e Deus descansou no 7º. Não é isso? Separou lá a escuridão da luz, depois ele cria a água, depois as plantas, os animais, finalmente o grande erro, como sai o homem, Mas vai fazer o quê? Faz parte da evolução. Aí o que acontece? Descansa no 7º dia. Olha o que diz o Emmanuel na sua linguagem poética, A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando-se a luz solar que se projeta nesse novo teatro da evolução e vida. Olha que coisa maravilhosa. O nosso mundo estava criado, aí diz o Emmanuel, as mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos de organização planetária. Lembra a passagem da Gênese, onde Moisés escreveu lá no Pentateuco, o primeiro livro, a Gênese, que Deus descansou no 7º dia. Então tem muito a ver com a afirmação de Emmanuel. Mas visto isso, passemos então para fazer a análise de como é que nós podemos evoluir e nos construirmos para nós respondermos à questão se Jesus é um homem ou se Jesus é Deus. Então nós vamos
fazer a pergunta aqui: qual que é o potencial de evolução que um espírito pode alcançar? Qual que é o nosso limite? O Espiritismo prega, eu sei que vocês sabem isso com tranquilidade, que nós estamos evoluindo, há milhões de anos. Como disse, o André Luiz fala que o processo de evolução já dura 3 bilhões de anos. Então estamos numa marcha progressiva. Já passamos pelas plantas, pelos animais, hoje somos homens. Mas como é que é essa evolução a partir do momento que nós estamos encarnando como homens, Vejamos essa escala de evolução. Não sei se dá para vocês lerem aí no auditório, mas ele começou aqui com esse processo, que ele começa aqui nas plantas, na escada de evolução, tem vários degraus. Nesse primeiro patamar aqui, o autor colocou que é a excitação e a percepção dos minerais e das plantas. Nesta fase está se desenvolvendo um instinto que vai alimentar o pensamento e a animalidade dos animais e dos homens primitivos. Nesta fase agora vai começar o desenvolvimento da inteligência. Depois nós vamos passar para o momento que vai se desenvolver o raciocínio e a responsabilidade dos seres humanos, só dos seres humanos. Para trás ficaram as fases animais anteriores, das fases vegetais também. Muito bem. A partir disso, nós vamos encontrar a fase de discernimento e sublimação dos seres humanos elevados. Mas será que nós aqui já estamos na fase de discernimento e sublimação? Não gostei desse movimento de cabeça, não. Vamos fazer assim, Quero um positivo. Por quê? Porque nós queremos estar no processo de transformação para seres evoluídos. Nós queremos agora deixar de lado o nosso primitivismo, aquela coisa que nós tínhamos até agora, de fazer a violência e a grosseria dos sentidos como a regra. Até se divulgou na televisão esses dias vários atos de violência extrema. Não sei se vocês tiveram o azar de ver como eu tive. Uma pessoa me consultou na minha profissão e eu fui obrigado a olhar aquilo, uma coisa pavorosa, de uma pessoa agindo como um animal, mas um animal com fome, porque um animal que não tivesse com fome não agiria daquele modo, já a ponto de destruir o adversário dele por uma razão pífia ainda por cima. Mas isso, quando nós agimos assim, nós estamos voltando aqui, a essa fase aqui, da animalidade, agindo por instinto. Ou seja, o ser que está aqui na idade da razão, ele desce para cá e retorna ao comportamento animal. Nós aqui, todos nós nessa sala, nós queremos estar subindo aqui para o discernimento e sublimação. E como que fazemos isso? Como é? Qual que é o grande segredo? É o Cristo. Qual que é a lição de Jesus? Amor. Não existe outro modo. E às vezes nós pensamos assim: eu não tenho que cuidar de ninguém. Vem isso na nossa cabeça. O que eu tenho a ver com a vida de outra pessoa? E eu posso ter uma resposta completamente humana e falar nada. Mas enquanto eu tenho essa resposta totalmente humana, eu estou garantindo o que para a minha existência? O sofrimento e a dor. A infelicidade e a solidão. Porque no momento que eu me levanto e falo e reconheço que eu sou o responsável por todas as pessoas que me cercam indistintamente, eu mudo completamente a minha faixa vibratória.
Nesse momento eu começo a entrar na fase da evolução e da sublimação. Por que vocês acham que o Chico Xavier, quando ele desencarnou, disse Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier desencarnou, saiu da Terra num tipo de jato de luz e passou pela cidade Nosso Lar como um jato de luz também. Ele nem parou por lá. Diz o Divaldo que os habitantes da cidade Nosso Lar viram um jato de luz passando e indo embora. Mas por que o Chico conseguiu esse prodígio? Por quê? O Chico nasceu uma criança, não vou dizer nem pobre, né? Miserável. Ele, com 5 anos, perde a mãe. A madrinha dele passa a espancar. Numa determinada época, espetava um garfo na barriga dele e não podia tirar. Tinha que ficar pendurado no garfo, senão ele era espancado de novo. Ele tinha 7 anos. E essas ínguas geraram para ele um problema seríssimo na idade madura. Ele teve que fazer cirurgia, sofreu demais só por conta desse evento. Mas ele continuou passando todo tipo de sacrifício. Mas ele cuidava do pai, cuidava dos irmãos, cuidava dos sobrinhos e da cidade toda. E construiu uma obra que hoje atende milhões de pessoas no mundo inteiro. Um amigo nosso foi para Portugal, comprou um imóvel, desceu, andou uma quadra, deu de cara com o centro espírita, Chico Xavier. Então ele hoje divulgou essa ideia de amor pelo mundo todo. Por quê? Porque ele amava. O único segredo do Chico Xavier era o amor. Não tinha outra coisa. Ele não fazia nada além de amar. Ah, mas amar exige sacrifício, exige. Amar exige renúncia. Claro que exige. Mas pensem vocês nos seus filhos. Imagine você com seu filho no colo. Tem alguma coisa, uma necessidade do seu filho que você não quer atender? Tem um determinado momento que você fala assim para ele, se vira, moleque, vai para a rua. Você viu um pai falar uma coisa dessa, ou uma mãe falar isso? Então, amor exige sacrifício. O Chico Xavier dizia, o Livro dos Espíritos diz, e a Madre Teresa de Calcutá fala a mesma coisa. Amar dói. Se não doer, não é amor. O que significa isso? Quando você ama, você renuncia a coisas que são importantes para você. Então isso gera, claro, sacrifício. Se não está gerando sacrifício, não é amor. Até eu brinco com a minha esposa, né? Quando a gente chega em casa tarde, a gente trabalha até tarde, para tirar ela do escritório de vidro, tem que agarrar ela, sai com ela na maca, senão ela não vai embora. Chega lá, a gente vai fazer a janta. E se eu falo assim para ela, amor, eu te amo, você está no sofá, enquanto ela faz a janta, ela joga a panela em mim. Ela não acredita que eu amo. Ah, se quiser, vai comer sozinho, né? Mas se eu levantar e ir lá com ela, ajudá-la, participar, ela vai entender que eu amo. O amor é participar. É a gente estar junto. É estar abrindo mão dos nossos interesses. Isso é amor. Então isso é o que vai fazer com que nós consigamos sair aqui da fase de raciocínio e responsabilidade, seres humanos comuns, passando pela fase da razão e galgando esse degrau de humanidade, onde está o discernimento e a sublimação, para amanhã nós ingressarmos na fase do amor e da sabedoria, onde estão os espíritos puros e a angelitude. Vejam que é por aí, meus irmãos, que nós vamos conseguir entender então Jesus que está aqui no colinho da sua mãe, como um bebezinho, esse espírito que nasceu dentro de um presépio. Vocês sabem o que é presépio? Eu acho que o Marcelo deve saber o que é presépio. Presépio antigamente era uma caverna, era o nome que se dava à caverna onde guardavam os animais. Por isso que Jesus nasceu no presépio. Nasce no presépio de uma mãe pobre, sem nenhum recurso, nada, zero de recurso. O Herodes manda matar todas as crianças, o pai dele pega um recém-nascido, uma mulher que deu à luz há poucos dias,
sobe, imagina um veículo top de linha, uma mulinha, sendo em cima da mulinha e viaja 400 quilômetros até chegar no Egito. Olha que maravilha, né? Uma viagem que deve ter sido uma tranquilidade. Ele sai correndo sem recursos. Né? Jesus cresce assim. Só vai voltar aos 12 anos quando Herodes morre. Então ele vai passar uma vida de sacrifício e no final das contas vai para a cruz. Mas quem é esse homem? Perguntamos. Né? Então a gente pode voltar aqui às questões. Por que Jesus encarnou na terra? Ele devia algo para resgatar? Jesus já tinha encarnado na terra antes. Quem construiu a terra? Foi Deus? Foi Jesus? O que se sabe a respeito? Então aí nós vamos ler o livro A Caminho da Luz, para nós podermos responder essas perguntas. Mas nós vamos prosseguindo, né, resumindo a obra, lembrando que o nosso universo inteiro, tudo que existe na concepção humana, que deve existir muito mais coisa, mas a criatura humana detecta um universo à sua volta de 13 bilhões de anos. Olhem só que coisa curiosa. A Terra tem 4,5, o universo tem 13. Jesus já estava construindo o mundo 4 bilhões de anos atrás. Então, quanto será nessa conta aqui que Jesus começou a evoluir? Se nós temos 3 bilhões de anos já e a gente não consegue fazer nenhuma casinha. Não é verdade? Vocês sabiam que a nossa tecnologia está planejando fazer o planeta Marte ser habitável? Tem um projeto japonês que vai distribuir uma bactéria lá, que eu não sei qual que é. Ela vai devorar aquele gás e vai expelir, acho que é oxigênio, hidrogênio, não sei, e daqui uns milhares de anos vai ser um mundo habitável. Olha que ideia boa. Né? O pessoal faz transplante de coração, transplante de rim. Teve um caso nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, que os médicos, uma mulher queria ter um filho, não podia, porque ela não tinha útero. Os médicos tiraram o útero da mãe implantado nela. Ela teve um filho, os médicos tiraram o útero dela e interromperam também. Então essa tecnologia é fantástica, não é? Uma coisa fantástica, pensa bem, né? Você nem imaginar como é que faz isso. Bom, tudo por isso. Sabe aquele besourinho, aquele pretinho que quando esquenta ele enche a casa da gente, aquele besourinho? Aquele besourinho daquele tamanhinho. Não tem matemática na Terra que explica como é que aquele bicho voa. É um mistério. Como é que voa? Não tem equação matemática que resolva aquilo. Outra coisa, a nossa medicina é capaz de transplantar um coração. Se rasgar um pedacinho da asinha daquele besourinho, não tem medicina nesse mundo que consegue emendar. Talvez o Marcelo consiga, porque o Marcelo é extraordinário. Mas fugiu do Marcelo ali, gente, ninguém na Terra consegue. Ainda não tem tecnologia para isso. Então nós estamos ainda nos arrastando. Mas Jesus, 13 bilhões de anos, ele evoluiu em 3 bilhões também, mais uns 4. Imagina a idade de Jesus. Como é esse ser magnífico? O Kardec vai perguntar para os espíritos, né? Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? E os espíritos vão responder uma coisa interessante para nós. E sim, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, que são as algas. Né? As algas, perdão, os corais. Eles vão formando enormes barreiras e um dia fazem coisas maravilhosas. Então, por que o Kardec fez essa pergunta? Porque ele queria saber se os espíritos que estão
ainda em evolução, que somos nós também hoje, já estivemos em fases mais primitivas, será que a gente colabora no processo da evolução na Terra? Claro que colabora. Todos os seres colaboram. Né? Se você olhar as formigas fazendo buraquinho, elas estão fazendo a oxigenação do solo. As minhoquinhas fazendo os buracos estão permitindo a fertilização. Que coisa maravilhosa. Como é que a Terra poderia engendrar vida se a própria vida não permitisse a sua reconstrução e a sua reprodução? Aqui eu trago uma figurinha desse bichinho. Não imagine só que coisa maravilhosa que é esse bichinho que vive só embaixo da terra, afofando a terra e permitindo que a terra esteja sempre oxigenada e que a vida vegetal exista em profundidade, né? Muito bem. Então o espírito na sua evolução, ele vai crescendo, mas é sempre útil. Então é importante nós lembrarmos disso, porque nós aqui atrás, nós vimos nessa escadinha aqui, que existe um problema aqui quando nós estamos nessa fase aqui, gente, ó. Porque nessa fase a gente pode dar muito prejuízo para a Terra. Porque até enquanto nós agimos só por instinto, nós estamos auxiliando o processo de evolução. Mas aqui nós começamos a dar problema. O filho do Jacques Cousteau, não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Esse rapaz, que o pai dele é um grande explorador dos mares, né? Mas ele, seguindo os passos do pai, pegou um submarino e desceu a 5.000 metros dentro do oceano. E ele falou que ele descobriu uma coisa impressionante. Imaginem um oceano, 5.000 metros de profundidade. Inclusive num lugar desse que morreu um povo agora, não sei se vocês lembram, o submarino deles explodiu. Mas o meu filho Jacques Cousteau não, é uma coisa muito bem feita. E o dele não teve problema, ele foi e voltou. Sabe o que ele descobriu lá? 5.000 metros abaixo d'água? Sacolinha de supermercado. Então imagine vocês, a menos que os peixes estão vindo no mercado comprar e levando a sacola, são os humanos, nós que estamos poluindo o mar. Então nós, nessa fase de racionalidade, nós somos também um grande problema para o nosso mundo. Os espíritos dizem que nós estamos no início do mundo de regeneração. Estamos? É o início, tá? É o primórdio. Não significa que o ano que vem é tempo de regeneração. Na minha opinião, é daqui uns 2.000 anos. Mas já começou. Agora, sabe qual que é o grande problema da fase de regeneração? É que lá nós vamos ter que consertar o mundo que nós estragamos agora. Então lá não vai ter mais aquelas pessoas más que prejudicam comunidades inteiras, com as suas atitudes vis, sabe? Aquelas pessoas que dominam e, infelizmente, prejudicam cidades, mundos inteiros, povos inteiros. Não, esses não estarão mais. Vão todos de volta para os mundos primitivos ou para as trevas. Mas nós teremos que enfrentar os terremotos, os maremotos, os desertos, enfim, todos os desastres geológicos que nós estamos dando causa hoje. Então, por isso, essa fase é uma fase de progresso, mas também exige extrema responsabilidade. Ó, nesse momento aqui, nós estamos usando a nossa inteligência para começar a construir coisas. A construção de um edifício, a cirurgia, enfim, tudo que vocês podem ver que existe, essa casa, o sistema de transmissão de imagens, né, a mesa de vidro super criativa, o Osmar está me contando como é que foi feito, né? Top! Tudo isso é o quê? Criação, construção, que deriva, claro, do nosso esforço. Mas, gente, o nosso objetivo, será que não é esse aí? Será que não é assim que nós gostaríamos de estar nesse momento?
dá para imaginar que ninguém chega à fase de Chico Xavier de graça nem de uma hora para outra. Nós temos aqui o Divaldo Pereira Franco, que também não é brincadeira não. Ele, não sei se vocês sabem, mas ele adotou como filhos dele 770 crianças. Vocês não têm ideia da barra que eu enfrentei para criar 3 filhas. Como é que ele criou 770 filhos, né? Imaginem só. E além disso, a mansão do caminho que ele mantém hoje, com os livros dele, basicamente, alimenta 5.000 crianças por dia. Vocês acreditam nisso? São 3 refeições diárias. Lá tem todo tipo de assistência, desde a maternidade, para gestante, enfim, é uma coisa maravilhosa, né? Então isso não é qualquer um que faz. O que é necessário para chegar aqui? Que é, com certeza, o nosso objetivo. O que é necessário, gente? Amar. Sem amor não dá. Porque o que diferencia... O que aconteceu, gente? O que diferencia esses dois de mim é porque eu não amo. Essa é a diferença. Se eu amasse, certamente eu faria um grande trabalho também. Mas eu ainda não estou amando. E amar não deixa de ser um ato voluntário. Por quê que é voluntário? Porque eu tenho que querer. Pensem sempre nos filhos quando vocês forem fazer um exemplo de amor. Como é que eu evoluo? Como é que eu amo as pessoas? Daí eu lembro das minhas filhas, dos meus enteados, e eu penso, meu Deus, mas eu faço qualquer coisa por essas pessoas. Por que eu não faço qualquer coisa por todas as pessoas? Afinal de contas, eu quero ser igual o Chico. Eu quero ser igual o Divaldo. Mas eu ainda não me esforço. Eu precisaria abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, para que eu conseguisse alcançar isso. E acreditar nisso. Eu me lembro que eu fui uma vez no enterro, já faz muitos anos disso, e a gente estava lá fazendo oração pelo falecido, né? E aí chega uma pessoa idosa, bem idosa, ele tinha uns 80 anos nessa época. Ele chega e vem desesperado. Eu olhei para ele, nessa época eu era muito jovem ainda, e jovem fala muita bobagem, vocês sabem, né? Não os jovens que estão aqui não, tá? Mas eu, na minha época, era. Aí eu me lembro que eu cheguei aquele senhor chegando, e ele desesperado ali, falando, meu Deus, como é que ele tinha morrido, aquele homem, daquele jeito, né? Eu olhei para ele e falei, por que você está falando isso? Não, veja, como ele morreu, o homem estava sadio. Eu falei, mas ele tinha 96 anos. 96 anos é normal que a gente morra mesmo, não tem nenhum mistério nisso, né? Aí eu falei, mas o senhor também, o senhor tem 88, não tem? Porque eu sabia a idade de todo mundo ali. Né? Ele falou, eu tenho. Então por que o senhor está tão preocupado? Pode viver até os 96, né? Ele falou, não, mas a gente não pode morrer assim, você não sabe que a gente não pode morrer? Eu falei, mas o senhor é meu espírito? Eu não sou. O senhor tem medo de morrer? Eu não estou entendendo. O senhor acredita que o senhor vai continuar, vai sobreviver, vai ter uma outra oportunidade, talvez vai reencarnar? Não, a gente acredita, mas não é tanto assim. Eu fiquei olhando para ele, eu tinha 20 anos nessa época, né? Imagina o que passou pela minha cabeça de 20 anos, né? Mas, então às vezes a gente não acredita tanto assim. Então por isso é muito difícil a gente entrar nessa grandeza, né? Que é o amor. Por quê? Porque nós não acreditamos tanto assim. Então a gente acaba achando que o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquelas coisas que a gente tem, elas são mais importantes que a outra pessoa. Eu até nunca me esqueço de 2 exemplos muito interessantes que deixam muito claro essa situação do valor do outro, né? Eu tive uma tia, né? Uma tia muito distante, assim, e ela passou a vida dela toda, ela é uma espírita convicta, toda a vida ela gostava de cuidar de entidades que tinham crianças. Era a paixão dela.
né, no nosso centro, ela participava de todos os eventos, a gente fazia enxoval para criança, aquelas coisas todas, né? E ela estava sempre envolvida ali, não tinha orfanato. Eu que tivesse criança, minha tia estava. Mas era uma pessoa sem recurso, uma pessoa com vivia com modéstia, né, sem nenhum exagero. E um dia o médico fala para ela na cidade que ela morava, cidade pequena, fala, olha, a senhora vai ter que pôr um marca-passo, senão a senhora vai a óbito. Ela falou assim, não, onde que faz isso? Ah, tem que ir para Londrina, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou, né, a família pegou, trouxe para Londrina e foi, né, não foi no médico. O médico falou assim para ela, ó, o marca-passo custa R$38 mil. Ela falou, então, doutor, eu vou morrer hoje, porque como é que eu vou? Minha casa não vale isso, como é que eu vou mais dinheiro? Não, doutor, pode ficar tranquilo, não precisa fazer nada disso, não. Bom, a filha dela era enfermeira, né, começaram a correr atrás de uma solução, até que acharam lá o médico chegou, entrou no quarto dela e falou assim, olha, consegui fazer pelo SUS. Hoje mesmo eu vou colocar o marca-passo à senhora. E colocou um marca-passo importado, uma coisa caríssima lá, e ela não gastou um centavo. No final daquela semana, eu fui na casa dela e ela fez janta para mim. Vocês acreditam numa coisa dessa? Né? E eu fiquei muito sensibilizado de ver. Até uma semana que eu tinha posto o marca-passo, né? Tinha quase ido a óbito. E ela riu, né? Brincou comigo, fez a minha janta, ali nós conversamos. E eu fui embora. Muito bem. Ela não tinha um centavo, né? Aí, um amigo meu, muito conhecido, uma pessoa muito famosa na sua profissão, um homem muito econômico, sabe? Econômico, doer, né? Ele tinha, naquela época, ele já tinha milhões na conta. Ele era um homem muito rico. E ele foi para um hospital, melhor hospital que tinha na capital onde ele morava, para fazer um cateterismo. Quando o médico empurra aquele negócio lá para o coração, saiu uma casquinha, uma pelezinha, tamanho da metade de uma unha do dedinho, assim, metade. E essa pelinha voa pela aorta, se não me engano, lá na veia, sai do coração, vai até no cérebro e tampa a entrada de sangue do cérebro. Acontece aquele evento no melhor hospital daquela capital, os melhores médicos, e como era um lugar com muitos recursos, eles descobrem na hora o evento, fazem a cirurgia e tira a pele. Olha só o detalhe, sabe por que ele estava fazendo aquilo? Ele precisava colocar um marca-passo. Ele podia comprar um marca-passo que existisse na Terra. Mas por conta desse evento, o médico não pôde colocar o marca-passo. Ele vai para o hospital, 40 dias de UTI. Ele fica só pele e osso, e com um buraco na garganta para poder respirar. Ele vai para casa, a gente ia vê-lo 6 meses depois. Ele estava sem o marca-passo. E parecia olha, o estado que dá dor de olhar para o meu amigo. Até onde eu sei, até hoje, ele não colocou o marca-passo. Então, por isso, a nossa mesquinhez não tem valor. O que conta para nós é o nosso amor. Quando nós merecemos, Deus nos dá. É uma falta total. Aliás, é porque a gente é daquele jeito, a gente acredita, mas não acredita muito. Se acreditasse 100% igual a minha tia, você não teria problema nenhum. Né? Essa minha tia, anos depois, eu acompanhei ela quando ela ficou doente, estava na UTI, e eu me recordo perfeitamente, ela estava na UTI, eu estava com ela, ela olha para mim e fala, Geraldo, eu não estou me sentindo muito bem. Eu tive a impressão que eu vi ela se desligando do corpo, aí ela fala assim, parece que eu estou meio zonza, Geraldo, acho que eu estou com medo. Por que você está com medo? Não tenho medo não. Me veio na ideia, na hora, uma imagem daquele filme do Nosso Lar, naquele campo de flores. Eu falei, você lembra lá do filme? Eu lembro. Você está vendo o campo de flores, mas na hora eu tive uma visão, eu vi o campo de flores, ela viu também. Ela falou assim para mim, acho que eu vou embora. Eu falei, então vai, tia. Ela se desprendeu e foi.
foi-se embora em paz, tranquila. Por quê? Porque ela acreditava. Então, por isso, nós temos que ter na nossa mente que amar é algo voluntário, não é instintivo. A gente não nasce sabendo amar. É uma coisa que a gente vai desenvolver, né? Porque a criança ama muito. Vocês já repararam, né? A criança brinca com a outra criança, briga, logo está junto. Mas o que a gente faz quando é adulto? A gente ensina ela a ser egoísta. Não divide o lanche, não. Não deixa ele pegar teu caderno, não. Não, ele bateu em você, bate nele. Não é isso que a gente ensina para as crianças? E daí? Vai querer esperar o que do adulto depois, né? Então, por isso, nós temos que ter em mente que no processo da evolução, tudo se encadeia. Olha que maravilha. Começou lá na explosão do Big Bang, né? Quando surge o universo, vai tudo se desenvolvendo até chegar no homem. E está no livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, por isso, meus irmãos, já querendo encerrar, vamos pensar que Jesus também foi criado por Deus. Jesus não é Deus, mas foi criado por Deus. Jesus também evoluiu. Quanto tempo ele demorou para chegar à fase de evolução que o livro dos Espíritos denomina de espíritos de primeira ordem? Essa é uma resposta que nós não temos, mas certamente foram bilhões e bilhões de anos. Nós também vamos evoluir até lá, com toda certeza. Cada um de nós um dia será um espírito de luz, um espírito puro. Isso é sério, isso é fatal. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então estejamos tranquilos que a evolução nos aguarda. Mas lembre-se, e isso eu ouvi, nunca esqueço. Nós tivemos um problema profissional. E eu sou um advogado, imagine que advogado que eu sou, um advogado espírita, né? Imagine que eu sou bonzinho, né? Pisem no meu pé, vocês viram como eu sou bonzinho. Aí uma pessoa faz algo que eu não gostei, uma coisa que me deixou extremamente nervoso. Eu fui para casa, gente, eu não dormia. A minha esposa foi, deitou e dormiu, que ela não é rancorosa como eu. Ela dormiu rapidamente, mas eu não. Eu fui para o banheiro do meu quarto e fiquei imaginando, olhando para o espelho, como que eu vou retaliar. E isso eu saí, eu fiquei argumentando comigo mesmo qual seria a melhor forma de eu criar um embaraço para aquela pessoa. Porque advogado é terrível, ser advogado não é assim, bate nos outros, porque bate é uma vez só. Advogado atormenta para sempre. O advogado tem mais graça, desculpa. É um problema o advogado, ele não para nunca de incomodar as pessoas. Vocês nunca ouviram falar? Sabe uma diferença entre advogado e sanguessuga? Sabe qual que é? O sanguessuga vai embora quando o cara morre, o advogado não. Ele continua, né? Então eu estava lá armando aquela situação. Exatamente às 3 horas da manhã, exatamente às 3, eu ouvi uma voz tão alta que eu achei que tinha acordado a Gisele. A voz falou bem alto, me falou assim: parabéns para você. Passou a noite planejando uma vingança. Um dia, vocês dois serão espíritos de luz. Mas aí você vai olhar para ele e vai lembrar que você passou horas planejando uma vingança. Você já pensou a vergonha que você vai sentir? Mas aquilo para mim foi como se tivesse me batido. E parece que eu fiquei zonzo com aquele comentário. Fui ver se a Gisela tinha acordado, porque ele falou muito alto. Eu falei: será que ela acordou, né? Mas aí eu fiquei mole, minhas pernas amoleceram, veio o sono, eu deitei, dormi e nunca mais pensei em reparação. De vergonha. Porque hoje eu penso, cada vez que alguém me agride, eu penso: um dia nós dois seremos espíritos de luz. E eu não quero carregar a vergonha
e ficar lembrando que um dia eu queria retaliar essa pessoa. Então, gente, vamos nos esforçar, porque todos nós temos um espírito de luz e vale a pena nós estarmos todos juntos, felizes e sem nenhuma lembrança ruim. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade.